É uma alegria enorme voltar à UF depois de tantos anos. Eu fiz graduação aqui, fui aluno do Renato Lessa e de outros grandes professores. Foi um momento maravilhoso na minha vida, formador, e foi por causa disso que eu também quis, infelizmente o Renato não está aí, discutir um pouco a questão da política, né, num autor que eu trabalho, que é o Montaigne, entrando aí num campo um pouco mais novo. Minha área de atuação é sobre eu estudo ceticismo na filosofia moderna. Montaigne é um caso exemplar. E eu vou falar em pé, porque eu vou apresentar aqui umas passagens e vai ficar melhor. Então, eu quero começar com uma coincidência na relação dos céticos do século XVI e XVII e o poder, né, na França. Né, o ceticismo ele foi sobretudo forte na França, e os principais céticos franceses, né, desse período aí do final do século XVI até o século XVII, né, que são esses três aqui, todos eles foram muito próximos dos reis. Né? Aqui o Henrique IV é o primeiro dos Bourbons. O que eu vou falar hoje aqui é sobre, vou tocar muito no papel do Montaigne e do ceticismo de Montaigne nessa relação com a política. Né? E depois os sucessores dos Bourbons, né, o Luís XIII e o Luís XIV, todos associados a um cético que foi professor, preceptor dos filhos dos reis. Né? Então, é curioso essa relação entre o absolutismo na França, né? Nós estamos falando aqui do Rei Sol até o Luís XIV, e essa aproximação com os céticos. Sobre o Montaigne e a política em Montaigne especificamente, eu queria passar para vocês a bibliografia principal. Né? Tem essa tradução dos ensaios, que é uma tradução mais recente, né, da edição do Pierre Villey, que leva em conta as diversas edições que o Montaigne publicou os ensaios em vida, as duas primeiras e a terceira póstuma. E a questão central que é discutido nessa questão da política do Montaigne e do ceticismo, né, Montaigne como cético, é o problema do conservadorismo de Montaigne, do Montaigne, a ausência de protagonismo político que o Montaigne teria exibido e que seria característico do cético, né, que segue a tradição, né, que é ataráxico, não se envolve nas coisas. E quando a gente vai ver o caso de Montaigne, é bem diferente, né, a situação. E eu começo com dois livros, um tradicional, esse primeiro do século XIX, do Alphonse Gruen, que mostra a participação política de Montaigne através de cartas, né, e outros documentos dele com o Henrique de Navarra, né, antes de se tornar rei. Esse outro é um livro mais recente, né, do Gerard Nacan, que faz um comentário dos ensaios e mostra como os ensaios são quase que uma crônica dos acontecimentos políticos que ocorrem na época. Ele faz a correlação entre cada ensaio e o que está acontecendo na França na época, para mostrar como Montaigne estava antenado com o que estava ocorrendo. Dois outros livros próximos, um do David Schaffer, The Political Philosophy of Montaigne, que ele tenta reverter essa ideia do Montaigne conservador, argumentando ao contrário que o Montaigne é um liberal, e o liberalismo estaria na origem a origem do liberalismo moderno estaria no Montaigne. E, embora tenha várias coisas interessantes nesse livro, é um livro assim, bastante questionável, porque é muito anacrônico. Eu acho que ele vai para um extremo oposto, querendo combater o conservador, a ideia do Montaigne conservador, e incorre em vários erros anacrônicos na interpretação do Montaigne. O livro do John Christian Lawson, né, que já esteve aqui no Brasil, na verdade, o capítulo dele sobre Montaigne é uma visão bastante balanceada dessa questão do ceticismo Montaigne.
esse aqui, do italiano Dominique Taranto, ele mostra justamente, ele propõe uma explicação para aquela associação do meu primeiro slide, entre os céticos e os reis absolutistas. Aponta até um filósofo que foi perseguido pelo Luís XIV, né, o Belli, por ser protestante. Ele, embora radical em um monte de coisas, ele defendia o poder monárquico. Né? Ele não era um republicano, poderia ser, o Spinoza era republicano, né? O Belli não. E a ideia é porque todos têm uma concepção, todos esses filósofos céticos, da debilidade da natureza humana, da fraqueza da natureza humana, que, portanto, necessidade de um poder forte, né? Que a república não daria conta. Por fim, dois outros aqui são um livro e um artigo. Esse do Petri Long, né, que também tem um capítulo sobre Montaigne, tem o problema de ser muito limitada a visão que ele tem do ceticismo, então ele não consegue ver uma conexão entre ceticismo e política. Ele diz tudo que tem de política nos céticos resulta não dos aspectos céticos desses filósofos, mas de outras coisas dogmáticas. Né? Enquanto que o contrário dessa visão limitada do ceticismo é a visão do Renato Lessa, né, professor daqui, que nesse artigo aí, publicado num volume que eu organizei com outros colegas, mostra, na verdade, uma visão muito mais ampla do ceticismo. Seria nessa linha que eu acho que apresentaria aqui, mas depois ele falou que mudou, né, para discutir a questão da preguiça, como o ceticismo traz elementos para você pensar uma verdadeira ontologia social e da política. E o Montaigne é um autor importante nessa leitura que ele faz. Tá? Eu começo aí com um epígrafe mostrando exatamente como se coloca o problema desse conservadorismo, quando ele diz, né, que ele segue, né? Ele não gosta de comandar nem decidir, ele prefere ser guiado, né, por alguém que tenha mais segurança do que ele não tem segurança de suas opiniões, né? Então, portanto, ele prefere seguir, né, porque ele acha que entre o ceticismo dele, né, o solo e o alicerce das minhas opiniões escorregadias. Né? Agora, aqui entra justamente uma parte mais crítica que eu vou enfocar mais, entretanto, não mudo muito facilmente, pois percebo nas opiniões contrárias a mesma fraqueza das opiniões dele próprio. Né? E ele insere na última edição póstuma dos ensaios, que é a C, essa citação do Cícero, dos acadêmicos do Cícero, que é a principal fonte do ceticismo acadêmico que nós temos. Né? O próprio hábito de assentir me parece, diz ele, perigoso e escorregadio. Né? O assentimento, a precipitação. Né? Então, por isso que ele não muda, por medo desse perigo aí. E aqui ele conclui dizendo, principalmente nos assuntos políticos, há um grande campo aberto para o movimento e contestação. Que dá a ideia que toda a ideia, por exemplo, da diafonia, né, que é fundamental no ceticismo, está privilegiadamente no campo político. Então, o campo político é o campo especial de surgimento do ceticismo. Né? Eu acho que há essa ideia aqui. Né? Nem tanto a diversidade dos filósofos, mas mais fundamental é o problema político. Então, o protagonismo político de Montaigne está atestado, começa quando ele fala que ele escreveu várias frases na sua biblioteca. Uma delas é quando ele se retira do parlamento de Bordeaux e diz, não quero agora viver a vida do ócio, né, da preguiça, né, e não mais do parlamento, vou me retirar aqui nas musas da minha biblioteca, e começa a escrever os ensaios. Esse momento é o momento, a partir daí, que começa a maior atuação política do Montaigne. Porque vão sair assim, ele sai de uma atuação mais local no parlamento de Bordeaux e começa a atuar no sentido mais nacional. Sobretudo porque a famosa Noite de São Bartolomeu, que é quando a mulher do rei, do Valois, né, a irmã dele, se casa do Charles IX, se casa com Henri de Navarra, que era protestante, né, e eles católicos, os Valois católicos. E
na verdade, esse casamento é também uma armadilha, né, onde ocorre um dos fatos mais trágicos da história da França. Foram mortos milhares, centenas de milhares de protestantes em Paris, os principais que vieram para o casamento e no interior da França também. Foi uma carnificina total, né? Aí eles são obrigados a se converter ao catolicismo, o Henrique de Navarre, fica preso na corte, lá em Paris, só que, até com auxílio da mulher, ele foge para a região da Gasgonha, que é a vizinhança de Montaigne. E a esposa dele, a princesa Marguerite, vai ao encontro dele poucos anos depois, em 1578. E aí sim é o período de atuação mais importante, porque o Navarra, que é protestante, se aproxima de Montaigne. Inclusive o nomeia uma espécie de conselheiro, né? E essa associação vai até quando o Henrique de Navarra se torna rei pelo direito de sucessão, porque todos os filhos da Catherine de Médicis eram estéreis, então nenhum teve filho, então ia morrendo o irmão, e o outro mais novo entrando. Depois do Charles IX foi Henrique III, depois do Henrique III morreu o Duque de Alençon, que era o irmão mais novo, e com isso o Henrique de Navarre, que era primo, ele passou a ser o herdeiro, um herdeiro protestante do trono francês. Aí a coisa ficou grave, foi feita a Liga Católica, formada a Liga Católica, que era bastante radical, que não aceitava de forma alguma um rei protestante no trono. E Montaigne, que era católico, né, não protestante, ele defendeu o direito legítimo da sucessão, que seria, no caso, um protestante, o Henrique de Navarre. Então, aí houveram encontros dos dois no chateau lá de Montaigne, né? E o Montaigne foi associado a ele, inclusive foi perseguido numa viagem que o Montaigne fez a Paris para a segunda edição de 1588 dos ensaios. Ele foi, inclusive, preso durante um dia, acusado de ser espião do Henrique de Navarre. Paris era o centro da Liga, tinha os católicos mais radicais. Então, o principal texto cético de Montaigne é a Apologia de Raymond Sebond. Ele apresenta, a gente pode tranquilamente dizer, que é o texto que tem o ceticismo mais radical em todo o Renascimento, talvez no século XVII. Pelo menos até a dúvida de Descartes, se a gente for considerar ela um texto cético. Bom, e esse texto cético do Montaigne, essa apologia de Raymond Sebond, né, que é um teólogo do século XV, né, que escreveu um livro que é uma defesa de uma teologia natural, né? Então ele faz uma defesa do Sebond, que ele traduziu a pedido do pai, muito paradoxal, porque ele defende nessa posição uma posição cética, portanto contrária à teologia natural do Sebond. Então, eu proponho, para resolver esse e vários outros problemas, uma leitura política da apologia de Raymond Sebond, né, que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, vou falar só dos traços gerais. Né? Na verdade, não se trata de forma nenhuma de defender o Sebond, porque as posições são completamente diferentes, mas o catolicismo de Marguerite. A Marguerite de Valois, esposa do Henrique de Navarre, que quando ela vai para Nérac, ao encontro do marido, ela encontra uma corte protestante. E ela é católica, ela vai com as damas, etc. Tem alguns católicos, mas aí ela é desafiada a se converter ao protestantismo. Porque isso aí seria um grande passo na política francesa da época, se a irmã do rei se convertesse ao protestantismo. O que o Montaigne... Eu leio a Apologia de Raymond Sebond como uma tentativa do Montaigne de não deixar... Ele está auxiliando a princesa, que é católica, como ele, a quem ele deve obrigação, a não se converter. Então, tem duas objeções. A primeira, que diz que é a objeção zelosa, né, ao Sebond, que eu acho que vem justamente dessa liga protestante, que é o seguinte, que a religião cristã não deve ser apoiada em razões, mas é pura fé. Então, o esforço de Sebond em justificar o cristianismo
não tem o menor sentido. E o Montaigne responde a isso, ele admite que a razão é limitada na fé, mas ele diz que tem um papel, sim, a razão pode fortificar a fé. Então, ele defende contra esses radicais, porque a ideia, o problema é o seguinte, é que o protestantismo é colocado como sendo mais racional, mais verossímil do que o catolicismo. É uma reforma, né, que rejeita determinadas doutrinas católicas consideradas irracionais. Né? Basicamente, a principal que era discutida era a Eucaristia, que eles tomam somente como simbolicamente Lutero e o Calvino. Né? Há diferenças de como eles interpretam. Né? Então, como ela vai justificar racionalmente o credo católico face ao desafio protestante a qual ela ficou exposta lá? A segunda objeção, que é a que constitui a principal parte do texto, essa é justamente do Partido Protestante, que diz que as razões do ser bom a favor do catolicismo são ruins, né? Então, portanto, haveria outras melhores que justificariam o protestantismo. Aí a resposta de Montaigne a essa segunda objeção, aí é que vai entrar o ceticismo para valer que nada é justificável. Né? Você não vai encontrar razão boa nem para o catolicismo, nem para o protestantismo. Então, se trata da instrumentalização política do ceticismo. Né? A situação é que os apologistas calvinistas estão colocando para Marguerite a maior plausibilidade, a verossimilhança do ceticismo, do protestantismo, e ela se sente tentada pela maior força dos argumentos protestantes a se converter. Ou ela não tem argumentos para responder a esses argumentos a favor do protestantismo. E aí, o que o Montaigne fala? Ele diz, olha, qualquer argumento que constrói verossimilhança é falível, né? Então, a verdade, ela é transcendente. O fato de algo parecer mais verossimilhante para nós é meramente contingente, é porque o argumentador é hábil. Se ela for voltar para Paris e tiver contato com apologistas católicos, eles argumentarão e tornarão mais verossimilhante o catolicismo. Então, não vale a pena ela dar o assentimento que aparece mais verossímil. Ela deve suspender o juízo, e isso é uma posição tipicamente acadêmica, onde a doutrina do Carníades, da verossimilhança, do probabilismo, entendido como Carníades coloca, é para sustentar a suspensão do juízo. Ela é só prática, e o Montaigne diz que, no caso, a verossimilhança deve seguir o que é verossímil nas coisas normais da vida. Mas coisas decisivas, como uma conversão religiosa, você não deve seguir o que te parece mais verossímil. Aí você não deve. Então, não se trata de defender uma tradição católica, ou qualquer que seja, se trata de não fazer esse movimento, né? Que estou até lembrando um pouco aqui da palestra do Renato, né? Você não fazer esse movimento da precipitação de você se converter para uma outra religião, porque aí você está correndo um grande risco de cometer um erro, né? Então, esse evitar o erro, né, é o ideal da sabedoria cética acadêmica. Né? A verdade não podemos alcançar, mas podemos evitar o erro, suspendendo o juízo. Então, isso aqui é uma outra passagem que está na Apologia sobre a integridade intelectual, que eu acho fundamental do ceticismo acadêmico, né, que defende, né, critica a adoção de crenças por motivos não epistêmicos, né, educação, etc. Você deve manter essa integridade que você mantém na suspensão do juízo. E aí isso torna justamente, quer dizer, a integridade intelectual é você não dar assentimento ao que não for demonstrativo. Né? A ideia é essa. Né? É um ideal de racionalidade, só que para os céticos nada vai qualificar como sendo justificado, então você vai ficar sempre com um juízo suspenso. Essa posição me parece que tem uma dimensão política importante, porque aqueles que não pautam a sua vida pela integridade intelectual, quer dizer, suspendendo o juízo quando não tiver evidência racional, né, eles hipotecam, né, que é o que diz aqui a passagem, o seu intelecto.
né? Em vez, o contrário aí do íntegro é o hipotecado. Hipotecado a crenças, doutrinas, etc., autoridade. No livro 3 da Arte da Conversação, né, o Montaigne se diz cético. Nós que privamos nosso julgamento das sentenças, encaramos com brandura as ideias diferentes da nossa, embora não lhe apliquemos julgamento, facilmente lhe aplicamos o ouvido. Então, esse ensaio da arte de conversação pode ser visto no registro político da diplomacia, que foi o que ele exerceu. Justamente, teve um papel fundamental na mediação, ele teve que mediar, ele foi um mediador entre os Valois, né, o Henrique III, irmão da Marguerite de Valois, que é casada com Henrique de Navarra, protestante, que estava em guerra, né, nós estamos aqui no cenário da Guerra Civil, e o Montaigne foi um diplomata, um emissário. E aqui ele está dizendo justamente que o fato de você não ter crenças fortes, né, em relação ao seu próprio partido te dá uma capacidade de mediar esse conflito. Esse outro ensaio de poupar a vontade, né, que é de ménager sa volonté, foi traduzido como poupar a vontade, é um ensaio que fala do período, o Montaigne fala do período em que ele foi prefeito de Bordeaux. Né? E ele fala aqui que os homens entregam-se para a locação. Suas faculdades não são para eles, são para aqueles a quem se sujeitam. Essa disposição comum não me agrada, né, de alugar as próprias faculdades para outros. Né? É preciso poupar a liberdade de nossa alma e só hipotecá-la, aparece novamente hipotecar, em ocasiões justas que são em número muito pequeno se julgamos sadiamente. Claro, se julgamos sadiamente, vamos suspender o juízo. Então, esse poupar a vontade, na verdade, é a suspensão do juízo. É você não se precipitar, né, num juízo antes do exame rigoroso, né, e assim preservar a integridade intelectual, né, e atuar a partir dela. E por fim, o último, né, nesse aqui que é uma crítica a Maquiavel, né, se tivesse mais tempo poderia entrar nessa discussão de Montaigne com Maquiavel, né, do útil e do honesto, né, ele fala assim: de resto, não sou pressionado por paixão de ódio ou de amor para com os grandes, nem tenho minha vontade sob o jugo de ofensa ou de obrigação pessoal. Encaro nossos reis com uma afeição simplesmente legítima e civil, nem movida, nem demovida por interesse privado. E felicito-me por isso. A causa geral e justa, no caso dele a católica, né, não me envolve mais do que moderadamente e sem febre. Não estou sujeito a essas hipotecas, aparece de novo, hipotecas, né, e compromissos penetrantes e íntimos. A cólera e o ódio estão além do dever de justiça. E são paixões que servem somente àqueles que não se prendem suficientemente a seu dever pela razão simples. É o que me faz andar por toda parte de cabeça erguida, de rosto e peito abertos. Então, eu acho isso aqui uma resposta para o problema da ação. Né? É uma ação que ele tem, viabilizada por essa integridade intelectual, que permite atuar no cenário político extremamente conturbado, preservando essa integridade, e o resultado disso é uma felicidade. É o que os céticos buscavam, quer dizer, uma ação de agir de cabeça erguida, de rosto e peito aberto. Porque uma grande coisa que se fala dos céticos é que a ação cética, o ceticismo inviabiliza a ação. Né? Então aqui eu acho que a gente tem, no caso de Montaigne, não somente uma ação totalmente viável, mas uma boa ação. Né? Uma vida feliz, que é o objetivo da filosofia cética. Muito obrigado.